Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do podcast Inspiração, da série Inspiradores, no seu canal Inspira Sucesso. Hoje eu estou aqui com uma pessoa incrível, eu posso até falar maravilhosa. Vocês vão conhecer a história dessa mulher gigante. Eu só tenho medo quando ela fica nervosa, porque ela pratica boxe. Então, nós vamos conhecer um pouquinho. E antes de eu apresentá-la, se você gostar da entrevista, curte e compartilha, tá bom? E pode colocar aqui uns comentários que a gente agradece, amém. Todo mundo gosta de um elogio, gosta de um apoio, então faça isso por nós. Eu quero apresentar aqui para vocês hoje Monique Femi. Uma salva de palmas maravilhosa. Seja Obrigada. bem-vinda, uma amiga querida de pouco Obrigada, tempo, obrigada. mas já é muito querida na minha vida. Primeiramente, eu que agradeço o convite, né? Eu sei que talvez, não, será, na verdade, né? Essa é uma das entrevistas mais importantes, acho que, da minha jornada. Eu sei que eu já dei muitas entrevistas para muitas pessoas, para muitos lugares, mas geralmente as pessoas sempre querem saber como eu cheguei lá. E são poucas as pessoas que perguntam sobre a minha história, sobre a minha jornada. Então, eu tenho certeza que essa vai ser a melhor entrevista que eu já dei em toda a minha vida, viu? Uhul! Eu sou privilegiado. Tá vendo? Mas antes, Monique, de a gente começar a história, falar de você, quem você é, eu preciso aqui registrar um fato. Um fato de gratidão Ai, obrigada. do nosso amigo Jorge Penilo. Ai, maravilhoso. Né, Jorgeão? Ó, quem tá aqui, ó. Foi por causa do Jorge que a gente se conheceu, do livro Inspiração, né? Na época do lançamento. Se eu não me engano, você ganhou no aniversário, não foi isso? Exatamente. É importante ressaltar que quando eu ganhei o seu livro, eu selecionei no dia do meu aniversário, olhando para a minha jornada de trás para frente. Foi a primeira vez que eu fiz isso e todos os aniversários de lá para cá eu faço essa reflexão. Eu selecionei as 3 pessoas que mais contribuíram na minha jornada. Uma delas era o Jorge Penilo, porque ele me ajudou nesse processo de construção e mentoria de carreira. E ele passou maus bocados ali comigo, né, durante esse processo. Amadureci muito como pessoa, como profissional. E aí, no dia do meu aniversário, ele me deu o seu livro. E eu li o livro, fiz um post, e eu sei que semanas depois você me convidou para a gente poder se conhecer, que era um dos eventos que você organiza, e foi assim que a gente se no conheceu. jantar, né, do Inspira Hub. Exatamente. Legal. Com o Que Denis bom. Nakamura. Isso. Então tá, o livro, só corrigindo, o livro são 14 histórias de superação, né? Eu fui um dos coordenadores, mas o livro não é só meu, inclusive o Jorge traz a história dele ali também. Muito legal. Muito que bom que o universo conspirou ao nosso favor. E hoje estamos aqui. Né? E você sabe que eu tenho uma admiração, um carinho. Te acompanho nas redes sociais. Obrigada. Eu vejo o quanto você é entusiasmada, o quanto você luta. E é isso que eu quero saber. Ou melhor, que a gente quer saber. Quem é Monique Femi? Bom, eu preciso só fazer um disclaimer aqui, porque muitas pessoas hoje me conhecem pelo nome Monique Femi. Eu vou falar primeiro da Monique, mas o que as pessoas, algumas delas, não sabem é que o nome Monique Femi eu adotei em uma fase da minha vida em que eu perdi tudo e eu estava precisando reconstituir a minha vida. Mas a gente pode até contar sobre isso aqui melhor, mas falando sobre a Monique, né, olhando para essa construção até chegar aqui. Isso. A Monique é mãe. Eu hoje sou executiva de um dos maiores ecossistemas da área de inteligência artificial do Brasil. Que legal. Mas antes de tudo isso, eu fui operadora de caixa e quando meu filho tinha 9 meses de idade, eu separei do pai dele e eu tinha um propósito de vida naquela época que era passar mais tempo com meu filho. E aí eu tive a brilhante ideia, sendo operadora de caixa com uma criança de 9 meses debaixo do braço, de fazer faculdade para eu poder sair da vida que eu estava. Hoje em dia, as pessoas falam que quando você mora numa região periférica, as pessoas associam muito com essa questão relacionada a comunidades, a favela. Mas a região periférica, na verdade, são aquelas pessoas, que no caso eu, que moram em regiões que são muito afastadas das grandes cidades.
Então, eu vi da roça, literalmente. Sempre falei porta, porteira, portão. Mas, claro que investindo em comunicação nos últimos anos, isso fica meio imperceptível. Então, eu vim de uma zona teoricamente considerada rural, tanto que da casa dos meus pais até o ponto de ônibus mais próximo demorava ali 30 minutos andando. E aí, nessa época, eu tinha essa questão de querer sair dessa vida para poder ficar mais tempo com meu filho, porque eu era operadora de caixa e trabalhava ali de domingo a domingo, não é como hoje. Então, eu vou pedir assim, vírgula, e vou perguntar. Vamos contar um pouquinho dessa história, então, da sua infância, como foi? Sempre foi difícil e você, assim, conseguiu chegar onde você chegou por esforço próprio? Como que foi? Como que era lá? Lá você falou dos seus pais, né? Eu acredito que você tem um carinho muito grande, né? Pela sua família. Você é muito família, né, Monique? Muito. Então, a gente quer saber um pouquinho disso aí. É até bonito de se contar, porque eu vim de uma família que, teoricamente, até um determinado momento da minha vida, a gente tinha uma boa condição. Meus pais são baianos. Meu pai tem uma jornada também muito admirável, porque ele veio lá da Bahia, morou na rua, construiu ali suas próprias coisas e casou com minha mãe. Minha mãe estudou só até a 4ª série. E durante um tempo ali, eles viveram um momento ali de muita prosperidade. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, o meu pai acabou sendo baleado, levou 5 tiros. E dentro desse momento ele ficou em coma durante muito tempo e a partir daí a gente começou a perder as coisas. Então tivemos que vender terreno, vendemos tudo para teoricamente pagar os funcionários. E a partir desse momento minha mãe começou a trabalhar e ela começou a ser essa pessoa da casa. Tá, posso só voltar um pouquinho? Porque eu acho que tem um momento bem peculiar nessa história sua com seu pai, não tem? Que você já me contou. Eu gostaria que todos soubessem. Eu e meu pai, a gente tem uma ligação muito, mas muito forte, assim. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, que foi quando essa história aconteceu, eu era pequenininha. Quer dizer, nunca fui pequena. Você era muito bagunceira? Não. Sempre fui muito tímida mesmo, assim. Depois, quando eu fui trabalhar no mercado como operadora de caixa, eu acho que isso me ajudou muito a me desenvolver, assim, nessa timidez que eu sempre tive. E eu sempre fui muito apegada com meu pai, sempre. E aí, nesse dia em específico, meu pai tinha uma escada na casa dos meus pais, que ele descia para pegar o carro, e meu pai estava saindo para trabalhar. Eu lembro como se fosse ontem, assim, deu um aperto assim no meu coração, e eu falei assim, pai, boa sorte. E aí o meu pai virou para trás, assim, olhou para mim, subiu, me deu um abraço, me deu um beijo, foi lá na minha mãe que estava dando banho na minha irmã. Minha irmã, né, até hoje fala que ela foi a pessoa menos privilegiada da família, né, porque ela viveu o tempo das vacas magras, essa é a grande realidade. A gente conseguiu usufruir um pouquinho disso. E aí, no dia seguinte, meu pai foi trabalhar e no dia seguinte a gente recebeu a notícia que meu pai estava em coma por conta desses tiros que ele teve. E eu acho que esse é o ponto-chave, assim, da minha história, porque o meu pai, ele perdeu tudo, mas a única coisa que ele não perdeu foi a fé. Que legal. Então, toda essa base minha que eu tenho relacionada a Deus, a fé, veio muito por conta do meu pai. Então, teve um momento da minha jornada que, quando eu entendi isso, que meu pai perdeu tudo, mas ele deu para mim, para os meus irmãos, aquilo que ele tinha de melhor, assim. De mais valor. De mais valor. E eu até hoje, assim, acredito que tem coisas na vida que o dinheiro não compra. E quando você tem isso muito bem definido e esse entendimento, você consegue trazer as oportunidades para a sua vida de uma maneira que, às vezes, as pessoas te questionam como você conseguiu. Então, eu que vim, teoricamente, dessa zona rural, né, falando porta, porteira, portão... E a porca, né? E tem um segundo detalhe, como os meus pais são baianos... Aí misturou tudo. Mistura tudo, você tem uma comunicação atropelada. Então, eu sofri muito, assim, quando eu entrei nesse mundo corporativo. Você sofria bullying por causa disso? Não, acho que bullying não. Porque acho Mas a timidez era muito forte por causa disso? Não, nem por conta disso. Eu comecei a ter essa percepção quando eu entrei no mercado de trabalho, assim. Então, isso era mais cobrado, isso era mais exigido. E como entrei na área de tecnologia, essa comunicação meio especialista é muito exigida de você. Então, eu sofri muito.
Aí sim, acho que eu sofri esses bullying, né, que acabam acontecendo. Mas é um pouco disso, assim. Mas antes de tudo isso acontecer, né? Então, teve esse momento da minha vida que eu era operadora de caixa. Alguns amigos falam assim, né? De operadora de caixa para o mundo, né? Mas quando meu filho nasceu... De operadora de caixa para dona de caixa. Diferente. Mas quando meu filho nasceu, eu tive essa percepção, assim, de querer estar mais próximo, né? Dessa grande responsabilidade que a gente ganha quando a gente vira mãe. E aí, nesse processo, eu falei assim, o único objetivo, o propósito que eu tinha nessa época é passar mais tempo com meu filho, porque eu trabalhava de domingo a domingo. E aí eu tive a brilhante ideia, né, de fazer uma faculdade. Alguém te inspirou nesse momento da tua vida? Não, na verdade, acho que foi por conta da necessidade. E a minha mãe, como ela sempre ela estudou só até a 4ª série, uma das coisas que ficava muito na minha cabeça, às vezes minha mãe me lembrava, né, que todo mundo tinha estudado, todo mundo tinha feito faculdade. Eu venho de uma família de 5 irmãos. E eu sempre fui, acho que querendo ou não, aquela filha do meio, que acho que tinha uma questão assim das pessoas colocarem as expectativas, imaginar que ela que seria a pessoa de sucesso. Então, dentro desse momento, a única coisa que acho que me inspirava literalmente era quando minha mãe falava que eu, teoricamente, tinha dado errado na vida, porque eu fui a primeira filha a casar, a morar sozinha. Eu fui a primeira filha a ter filho. Eu fui a primeira filha a não fazer uma faculdade, considerando ali os irmãos. Então, naquela época, eu vivia um insucesso muito grande, assim. E eu sempre fui muito estudiosa, assim, em tudo que eu fiz, com grande qualidade. Então, eu acho que tinha um pouco dessa pressão. Mas, nesse momento aí, houve um despertar, assim, algo que alguém falou, que você ouviu, aí caiu a ficha, eu falei, eu preciso mudar de vida, eu preciso buscar os meus sonhos... Uma palestra, talvez, que você tenha participado, alguma coisa? Foi 2 momentos. Acho que primeiro, acho que 3, na verdade. Primeiro, a necessidade. Segundo, a pressão da responsabilidade da vida do meu filho. E em um terceiro momento, quando eu tomei a decisão que eu queria mudar de vida, é engraçado, toda vez que a gente toma uma decisão, geralmente as pessoas, ou pessoas que estão ao nosso redor, mais conhecida como sociedade, e a sociedade são as pessoas, literalmente, que estão mais próximas da gente, que influenciam nas nossas decisões. Então, a minha família, por exemplo, que não acreditava que aquilo pudesse acontecer, sempre falava, não vai dar certo, não, fazer faculdade, olha onde a gente morava, né? Era um exercício, um esforço muito grande. E aí, eu fiquei com essa coisa na cabeça, que a única possibilidade que eu tinha era fazer uma faculdade. E como eu era operadora de caixa, um belo dia... uma coisa que eles nunca fizeram. Eles fizeram uma semana, que era uma semana de palestras, onde eles traziam pessoas que eram lá da frente administrativa e trouxeram para o mercado para contar suas histórias e fazer toda aquela agenda que eles faziam. E aí, despretensiosamente, eu fui para essa palestra, assisti a palestra. E eu assisti a palestra de uma mulher que não sei o nome dela, eu lembro só da feição dela. E a única coisa que eu lembro é que ela contou a história dela, como que ela saiu da padaria do mercado e ela chegou na administração do mercado, trabalhando de segunda a sexta. Só que a inspiração, eu acho que ela é tão forte, porque quando você se inspira numa pessoa, é como se você visse a sua história inspirada naquela pessoa. É como se a pessoa estivesse contando a sua história. E foi essa sensação que eu tive quando eu vi essa palestra. E ela contava a história dela e eu me deparava, gente, ela está contando a minha história. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu lembro que a palestra durou no máximo 1 hora. Eu saí aos prantos. Acho que ela olhava para mim assim, ela não entendia o que estava acontecendo. Ou entendia mais do que eu. Mas a partir daquele momento, eu lembro que eu saí da sala e eu falei assim, eu vou mudar de vida. Eu fui na faculdade, fui fazer a minha matrícula na faculdade. E aí eu cheguei na casa dos meus pais, eu não morava com os meus pais. Espera. Ai, meu Deus. Espera. Se essa pessoa estiver assistindo o teu podcast hoje, por acaso, ela vai estar assistindo lá
Olha, Monique, o que você gostaria de falar para ela hoje? Fala ali. Olha, eu tenho que até me conter para não chorar. 1 minuto de silêncio. Era que eu sou emotivo também, viu? Olha. Então, e a produção não preparou lenço pra gente, sabia? Olha. Sério. Então, peraí, deixa eu dar umas piscadas aqui. A gente aprende isso na comunicação, né? Mas se eu pudesse vê-la, acho que a partir desse momento... Eu acredito que esse podcast vai chegar até ela, de alguma forma, em algum momento dessa vida. Mas o que eu posso dizer é que a sua história mudou a minha vida. E eu nunca tive tão honrada pela minha jornada a partir do momento que uma pessoa contou a história dela, que é você, e isso fez com que eu alcançasse lugares ainda maiores. Então, eu quero agradecer por aquele dia, por você ter contado a sua história, e a sua história me inspirou e me motivou a tomar uma decisão que mudou a jornada da minha vida e principalmente da minha família e das pessoas que estão mais próximas do meu coração. Muito obrigada. Obrigado, Monique. Já pode ir embora. Tchau. Eu só vim aqui para isso. Foi maravilhoso. Que legal. Eu gosto desse podcast por causa disso, porque nos emociona e sempre tem algo de valor a passar. E, como eu disse, você é maravilhosa. E você foi fazer faculdade do quê? Eu fui fazer faculdade de finanças. Olha. Porque minha vida financeira... Já estava ali habituada, né? Em contar as moedas, contar um... Mas nem foi por isso. Foi, na verdade, até por conta. Olha como a nossa família influencia nas nossas decisões. Como os meus pais vieram lá da Bahia, meu pai ele conseguiu ter a oportunidade de terminar o ensino médio. Uhum. E o meu pai sempre falava assim para mim que para você ser uma pessoa bem-sucedida na vida, você tinha que ser muito bom em matemática e você tinha que ser bom em português para ser minimamente saber conversar ali, e o resto das matérias é um plus, mas você precisava ser muito bom em matemática. Então a gente sempre teve esse estímulo. E aí quando eu fui escolher uma faculdade, tinha administração, mas eu falei, é muita gente. E eu também não me sentia capaz para administrar aquilo. E eu vi finanças. Eu gosto de números, de matemática. Se tudo der errado, minha vida financeira, quem sabe? Pode dar certo. E aí eu fui escolher finanças. Foi a melhor escolha que eu fiz. E aí eu terminei a faculdade. E terminando a faculdade, eu tinha esse propósito de poder sair do mercado por conta da faculdade. Por coincidência do destino, eu sempre fui muito participativa na própria faculdade. É tipo arroz de festa. Tinha um evento lá, eu ia. Tinha excursão para não sei aonde eu ia. Isso trabalhando no mercado, com uma criança de 9 meses debaixo do braço. Como eu fazia, eu não sei. E tem um ponto super importante que eu falo que é o que me sustentou dentro dessa fase. Eu acho que Deus coloca pessoas na nossa vida para que a gente não desista do nosso propósito. E o meu propósito naquela época era trabalhar de segunda a sexta para ficar com meu filho aos finais de semana. Isso continua sendo até hoje. Então, depois disso, propósito de emprego, tudo que eu faço, tenho essa premissa como principal. Isso me conecta muito com a minha história a partir desse momento. E eu lembro que, como eu trabalhava no mercado, então eu já morava muito longe. Então, eu acordava todos os dias, 3h30, 4h da manhã. Deixava o meu filho com uma moça que eu pagava ali para ficar com ele até a perua chegar. Consegui colocar ele numa creche pública na época. Uhum. Então, ele ficava o período integral. Então, 4h da manhã, eu saía com meu filho debaixo do braço. Ele lembra disso até hoje. Olha que legal. Eu saía com ele debaixo do braço, deixava ele lá, ia para a faculdade. Eu fazia faculdade de manhã porque era mais barato. E saía da faculdade, muitas vezes não conseguia almoçar por conta da grana e do tempo, para entrar no mercado e de lá sair por volta das 10 da noite e chegar mais ou menos por volta da meia-noite, meia-noite e meia. Todo santo dia. E uma coisa que me sustentou durante esse tempo é que tinha uma faxineira. Olha as pessoas, né? A gente lembra, nossa história, a gente é grato como as pessoas aparecem na nossa vida. Tinha uma faxineira que se chama Claudete. E eu não sei como ela se conectou comigo. E eu acho que ela via esse movimento meu. E todo santo dia ela deixava para mim um pão com manteiga e um café com leite debaixo do micro-ondas do refeitório.
E durante muito tempo, até eu terminar a faculdade, era o meu almoço de todo dia. Porque eu não tinha tempo para poder almoçar e eu tinha que trabalhar. Então, todos os dias, essa era a minha jornada. E isso me sustentou durante esse tempo. Então, eu tinha um propósito muito forte assim da minha vida, que eu vou conseguir, eu vou vencer. Eu me coloquei aqui, então eu vou até o final. Uma outra história também que me conectou a nunca desistir foi que, quando eu iniciei a faculdade, o meu filho ficou muito doente. E o meu filho, ele é alérgico a alguns medicamentos. E eu lembro que no final do mês eu não tinha o dinheiro que sobrava é o dinheiro para pagar a faculdade. Estava de manhã porque era mais barato. E o meu filho, teoricamente, ficou muito doente e eu fiquei entre comprar um remédio do meu filho e pagar a mensalidade da faculdade. E aí eu falei assim, obviamente eu vou pagar o remédio do meu filho. E eu paguei o remédio do meu filho e eu lembro que durante um mês que eu não tinha pagado, menina da roça, eu não sabia como funcionavam as coisas direito, teoricamente. E eu ficava num medo, assim, de um dia chegar na faculdade, ser barrado na catraca, porque eu achava que pelo fato de eu não ter pagado a mensalidade, eu não ia entrar. E a matéria que eu mais gostava era contabilidade. E eu falei assim, gente, já pensou eu chegar aqui amanhã e eu não conseguir entrar, porque eu não paguei a mensalidade. E eu não podia falar isso para as pessoas, né? E aí eu lembro que eu orava para Deus. Não sei o que aconteceu. Virou o mês. Aí eu estava devendo 2 mensalidades, né? A do mês. Aumentando. Fora a mensalidade. Eu falei assim, a gente que é pobre, uma das coisas que a gente aprende é negociar. Então vamos lá, né? E eu lembro que eu fui para poder pagar a própria faculdade. E aí, de repente, quando eu fui lá tentar pagar, não sei o quê, não tinha esse boleto para pagar. Olha. E aí aquilo para mim foi, acho que a maior prova de que eu deveria ir até o final. E eu fui até o final. Aí depois outras coisas vão acontecendo. Então eu morava, teoricamente, numa região que chamava Parelheiros, para quem conhece. E quando virou o semestre, não formou turma de manhã. E eu tive que estudar à noite. Mas a noite era muito cara, eu não tinha dinheiro. Eu falei, e agora? Só que sempre tem uma luz no fim do túnel, né? E a possibilidade de eu poder continuar estudando de manhã era ir para um polo na Barra Funda. E aí, o que eu fiz? Tinha que acordar 2h30. Fui para Barra Funda. Não, você foi estudar à noite, né? Não, eu fui para Barra Funda, porque eu não tinha chance. Sim, você foi estudar de manhã na Barra Funda. E aí eu fui estudar. E aí já acordava às 5, 4 horas, né? Aí você acorda um pouco mais cedo. E aí foi indo, as coisas foram acontecendo. E quando eu terminei a faculdade, faltando 30 dias, eu cheguei no meu gerente, falei para ele que eu queria, porque era o meu propósito. Pensei o tempo que eu estava trabalhando já no mercado. Se eu pegar o seguro-desemprego vai dar certo, nem que seja para ganhar um pouco menos. E aí ficaram assim, porque eles sabiam que eu tinha um filho e tal. Eu lembro que o gerente falou assim, tanto você pedir, eu vou te mandar embora com seus direitos. Se der tudo errado, você pode voltar aqui, o seu emprego está garantido. E aí, eu lembro que eu assinei a cartinha para ir embora. Fui lá no fórum. Uma semana depois que eu tinha feito isso, uma amiga minha de infância, Maria Fernanda, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, amiga, faz tempo que a gente não se vê. Eu vejo que você posta aí as coisas da faculdade. Tem uma vaga aqui. Você não quer fazer uma entrevista? E aí eu falei assim, eu vou. E eu fui. Legal. Só para outra vírgula. Meu, você quer conhecer essa moça? Vai lá no Instagram dela. Vai ver a paixão que ela tem pelo filho dela. Eu mesmo. É um love, né? Você e teu filho Muito. É uma conexão muito grande, né, Monique? Muito. Parabéns, viu, por esse valor de família. Obrigada. E essa vaga era do quê? Essa vaga era na área de finanças, como assistente. Eu lembro até hoje, eu cheguei lá com a sapatilha cheia de barro, assim. Eu lembro que eu vi minha amiga e falei assim, nossa, como minha amiga tá bonita. E eu fiz a entrevista, passei na entrevista. 2 semanas depois eu já estava trabalhando lá. Em 6 meses eu me destaquei. E é muito engraçado porque eu não escolhi trabalhar na área de tecnologia. E você estava com uns 22, 23 já ou mais? Já. Eu tive meu filho com 20 anos, já estava com uns 23, 24, enfim. Eu lembro que eu me formei... Hoje você está com 65, né? Tô. As pessoas falam um pouco disso. Eu acho que estou com uns 30 e poucos. Depois dos 30 a gente não conta, né? Mas foi isso que aconteceu, assim. E aí eu não escolhi a área de tecnologia e
pela necessidade também. Eu sempre acreditei que nós, como pessoas, somos capazes de construir as nossas próprias oportunidades. A gente se apega muito a essa questão do dinheiro, da questão que você precisa ter algo primeiro para você começar alguma coisa. Eu acho que a maternidade também me ensinou isso, que você pode fazer o melhor que você pode dentro das condições que você tem. E todo esse processo assim que eu passei na minha vida me colocaram sempre nessas circunstâncias assim. Então, é um pouco disso, sabe? Muito legal. E eu tenho acompanhado, né, a nossa amizade aí, a nossa aproximação. Não tem muito, acho que não tem um ano e pouquinho, talvez. Por volta Ali, disso. porque a gente trocou algumas mensagens lá depois que você postou o livro, mas a gente não se tornou amigo. Eu até fiquei impressionado quando eu mandei. Eu mandei para algumas pessoas e como eu acompanhava as pessoas no Instagram, eu falei, eu acho que a Monique tem esse perfil para ir nesse evento, porque a gente pega o perfil lá dos profissionais e tal. Eu falei, mandei. E por a minha surpresa, você falou, eu quero ir. Eu fiquei tão feliz que você falou que foi. E foi muito legal aquele jantar, né? Muito, muito legal. A gente teve a oportunidade de conhecer pessoas novas e tal. E dali, sim, a gente começou a estar mais junto. Aí você foi num almoço, né, da Donep. A gente acabou um pouquinho mais. Mas eu tenho te acompanhado muito nas redes sociais. Você é muito ativa, muito ativa. E o mais legal é que você se destaca muito na tua área, né? Hoje você está na área... antes de você falar da área, aí já a área, tudo, fala um pouquinho do que você faz, qual é a empresa. Vou deixar. Diretor, depois eu passo o Pix para ela, ela vai fazer o merchan aqui agora, tá? Mas fala um pouquinho da tua empresa, o que você faz, o que você está vendo de futuro em tudo isso, porque está um absurdo. Aliás, depois, enquanto você vai falando, eu vou procurar uma mensagem aqui de IA. Eu fiquei impressionado que IA falou de mim, entendeu? Então eu quero mostrar para você. Tá bom. Bom, antes de falar o que eu faço, na verdade, dentro da área de tecnologia, eu não escolhi. Então, a vida é tão risonha com a gente que o meu cargo, minha atuação foi criado para mim. E dentro da área de tecnologia tem muito disso, né? Vários empregos surgem da noite para o dia, novas funções surgem da noite para o dia. E hoje eu atuo no maior ecossistema de inteligência artificial do país, que é o Data Hackers, que surgiu lá atrás, há uns 5 anos atrás, com a possibilidade de falar sobre conteúdos de ciência de dados, inteligência artificial, porque a gente não tinha isso aqui no Brasil. E como eu sempre fui muito curiosa dentro da área de tecnologia, eu literalmente acabei indo para uma frente que se relaciona à comunidade de tecnologia. E por ser muito curiosa, e como eu também não tinha dinheiro para pagar uma faculdade na época, e para conhecer um pouco mais sobre a área de tecnologia, eu fui formando algumas comunidades e participando desse movimento. E hoje eu atuo dentro dessa camada, numa parte mais estratégica relacionada à inteligência artificial, data science. Opa, peraí, atrapalhei você. Mas olha que legal. Eu fiquei... Peraí, vamos lá. Peraí, calma. Mitos e verdades. Você só fala quando a gente pedir, não é assim que tem que ser? Exato. Então peraí, fica quietinha por enquanto. Eu estava conversando com um amigo meu que ele é da área de tecnologia. Ele tem uma história fantástica na área de fintechs e tal, e hoje ele atua em IA. Aí conversando com ele no celular, assim, mandando mensagens, aí ele me mandou um áudio. Aí eu abri. Ele falou, Dê, vê aí o que estão falando de você, que é a inteligência artificial. Exato. Nossa, eu fiquei tão contente, quer ver? Vamos ver. Vou te dar mais alguns detalhes sobre o Deilton Dantas. Deilton Dantas é um profissional brasileiro renomado em desenvolvimento de negócios e conexões empresariais. Ele frequentemente compartilha seus insights em entrevistas e podcasts. Deilton já concorreu ao cargo de vereador em São Paulo, tanto em 2004 quanto em 2008. Essa eu não sabia. Conseguindo uma quantidade significativa de votos, apesar de não ter sido eleito. Ele também é ativo nas redes sociais, como o Facebook, e mantém um canal no YouTube, onde discute desenvolvimento pessoal e profissional. Olha! Além disso, Deilton participou de programas de televisão, como uma entrevista com Eliseu Ramos. Ele tem um papel importante em áreas como desenvolvimento de negócios e empreendedorismo no Brasil. Se precisar de mais alguma coisa, é só falar.
Muito obrigado, viu, dona Iá? Nossa, eu fiquei tão Tchau, dona Iá. contente. Eu fiquei. Agora você fica quieto. Eu fiquei tão contente quando eu soube e eu vi isso. Eu não tenho, assim, eu não sou muito de tecnologia, né? Uhum. Eu sou mais de pessoas, desenvolvimento de pessoas, capacidade de pessoas. Sou muito. Mas deixa eu falar uma coisa. Pode. Porque eu vim da zona rural, onde a tecnologia até hoje não chegou. Essa é a grande realidade. E a gente tem essa restrição da tecnologia porque a gente acredita que a gente não é disso, não faz parte da gente. Só que a tecnologia em si não é só inteligência artificial. É tudo que você pode literalmente automatizar ou melhorar um processo é uma tecnologia. Um portão que abre e fecha automático é uma tecnologia. Um livro que há muitos anos atrás as pessoas achavam que só algumas pessoas poderiam deter a informação, Ter acesso. é uma tecnologia. Isso aqui é a tecnologia dos primórdios, entende? Uhum. Então, assim, das principais barreiras que a gente tem hoje dentro da área de tecnologia, de inteligência artificial, é porque as pessoas acreditam que aquilo não é para elas. E isso é tão forte porque quando a gente está na nossa jornada e a gente precisa construir o nosso caminho, a gente muitas vezes deixa de seguir esse caminho porque a gente acredita que aquilo não é para gente. Quando, na verdade, a tecnologia, a inteligência artificial, ela quer que a gente brinque com ela. Uhum. E toda vez que a gente brinca com a tecnologia, a gente está tendo conhecimento daquilo que está acontecendo. E aí que surge os porquês, aí que surge a consciência. Então, esse é o único disclaimer que eu queria fazer, porque eu que vim da roça, Da porta, porteira, portão, e tá lá falando sobre inteligência artificial, as pessoas colocam a gente, às vezes, como uma divindade, a gente não é, né? Então, eu gostaria muito que mais pessoas pudessem ter a curiosidade de testar outras tecnologias, com consciência, claro. E é por isso que se discute tanto essas questões de golpes, essas questões hoje relacionadas à segurança, junto com a inteligência artificial, porque simplesmente nós, como seres humanos em sociedade, a gente tem medo de se relacionar com a tecnologia. Muito legal. E hoje você vive disso, né? Inclusive, as suas palestras até nesse sentido, de trazer informação para as pessoas, falar do que está acontecendo, as tendências. Tô certo? Certo, mas eu faço muita coisa. Então fala mais. Eu faço muita coisa. Então, dentro da área de tecnologia, hoje a maioria das pessoas me conhece como essa referência, vamos dizer assim, no que tange não só a tecnologia, mas formação de comunidades. Porque uma coisa que também começou a se fundir nos últimos anos, e eu estudo muito sobre isso, é essa questão de formação de comunidades. E a gente que acredita em Deus, as comunidades estão aí, desde o tempo dos primórdios, quando a gente começou a respirar. E também tem alguns projetos relacionados a desenvolvimento pessoal de pessoas e de mulheres também. Inclusive, eu tenho um projeto que eu lanço esse ano que se chama Janelas Abertas para Mulheres em Posição de Voo. Oba! Que é focado esse primeiro passo da jornada, ou até mesmo estou numa jornada para onde eu vou, né? E como eu vou, né? Então, tem muitas coisas que eu acabo fazendo ali em paralelo. Muitas delas eu acabo não divulgando, porque acho que tem coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, que a gente está nesse mundo meio midiático, né? E às vezes você posta alguma coisa, a pessoa acha que você quer se aparecer. Então eu vou muito com o meu coração em alguns momentos, né? Já me falaram que eu tinha que divulgar mais, mas eu sigo assim, conforme o coração. Eu acho que eu vou te ajudar. Ai, primeiro, tem um projeto também, eu amo pessoas. E um dos próximos projetos é ter o Inspiração Mulher. Olha. Então você já está convidado. Obrigada. Fechou? Fechou. Então Combinado. tá bom. Agora eu quero que você dê um recadinho para as mulheres lá, um pouco desse teu conteúdo que você quer trabalhar. Eu quero que você já lance aqui nesse podcast, hein? Olha, já nasceu aqui. Já vai nascer aqui. Tá vendo? Então já fala ali para a mulherada. Bom, o Janelas Abertas para Mulheres em Posição de Voo é um projeto pessoal que eu tenho, que na verdade surgiu por uma questão de mentoria de muitas mulheres que acabam me buscando ali para saber como que eu dou o próximo passo na minha carreira profissional. E ele surge ali com essa possibilidade de a gente poder ajudar mais mulheres em duas frentes. Em primeiro, tem o processo de mentoria, para você que quer ter um acompanhamento maior com janelas abertas. E um outro processo que são para pessoas que às vezes não têm condições de pagar uma mentoria, mas pode participar do evento, que a gente faz um workshop onde você sai de lá com o seu plano de voo
para a sua vida, para a sua carreira, para a sua jornada. Então, já que eu estou lançando aqui com você e com você, eu conto com a sua participação e com certeza a gente vai mudar esse mundo a partir da nossa decisão. Já tem data? Não tem data. Vamos colocar aí uma data? O que você acha? Segundo semestre? Você tinha pensado qual que é na sua vontade, quando que você queria começar esse projeto? Você sabe que pra mim já começa semana que vem, né? A gente monta, convida a mulherada. Então a gente já faz semana que vem, então. Porque, na verdade, já tem montado uma questão assim que às vezes eu acabo me privando, porque eu tenho muitas responsabilidades. Eu não posso sair atropelando todas as coisas. Mas eu gostaria muito de fazer uma edição ali em antes do mês de junho. E uma segunda edição no segundo semestre. Olha, vai acontecer uma feira agora em junho e a gente está prevendo um trabalho com mulheres. Olha! Eu vou ver se existe essa possibilidade de a gente colocar. Então, combinado. Se não der certo nessa feira, eu me comprometo com você de a gente fazer um evento só para mulheres. Combinadíssimo. Fechou? Fechou, fechado. Tá bom? Já é um sucesso. Legal. Conto com você. Vamos lá, tem muito assunto ainda. Eu gostaria de explorar um pouquinho, Monique, a questão do IA. Vamos lá. Tem se falado muito IA. Hoje tudo é IA, né? IA. Maravilhoso. Tudo tem se falado do IA. Inclusive, atendimento de celular com IA, não sei o que com IA. Tudo. Traz para nós, assim, de uma profissional que você é nesse assunto, o que realmente está acontecendo e o que se espera de tudo isso, né? Tá bom. Bom, primeiramente, inteligência artificial ela não surgiu agora. Desde 1950 já tem os primeiros modelos, algoritmos. A gente também tinha uma questão relacionada à tecnologia, espaço e também questões para poder desenvolver essa tecnologia. E esse momento chegou para a gente. Então, inteligência artificial hoje, para o que a grande maioria das pessoas acham e utilizam, o que a gente tem com o ChatGPT, com o Gemini, o DeepSeek, que ficou hype aí nos últimos tempos, agora tem uma segunda fase que a galera está meio jogando pedra, mas a maioria da população só vai poder utilizar da inteligência artificial uma pequena fração da potência do que ela é. Os únicos detentores hoje que estão realmente utilizando inteligência artificial na sua profundidade são as grandes empresas, os grandes governos e as grandes big techs, porque você ter uma solução de IA é muito, mas muito cara, é muito custoso. Literalmente, assim, é muito custoso. O que a gente teve com o ChatGPT hoje não, né? Mas aí, nesses últimos 2 anos, é o mesmo movimento que a gente teve quando chegou o Google no Brasil e no mundo. Então, se me lembrar a memória, você deve lembrar disso. Lembra que tinha aquelas bíblias que a gente buscava mapa? Sim. Para poder buscar as coisas? A agenda telefônica, lembra que vinha todo ano? Página amarela. Nossa. Ela servia para... Sabe para que servia isso aí? Para quando quebrava o pé do sofá, você punha uma... De baixo. Você muito. Eu lembro que todos os anos chegava, porque adicionava novos números, aí você tinha que receber o aí negócio. Passava aquele cara na rua, assim, com um monte de lista telefônica, né? E tinha o telefone de todo mundo. Exato. Não tinha LGPD naquela época, você não viu? Não tinha. Você queria ir lá assim... Você buscava, era muito mais fácil de as pessoas. Então, né? Esse negócio de inteligência, LGPD... Exato. E aí, o que acontece, né? Nos anos 2000, meados, vamos falar 2000 cravado, porque teve muita coisa que aconteceu antes, depois, mas em meados dos anos 2000, veio uma empresa chamada Google e deu para as pessoas a possibilidade de testar uma tecnologia de uma maneira muito simples e que ficou na mão de todas as pessoas. Aí a gente chama, que é o primeiro movimento que a gente tem, que quando a inteligência de dados literalmente está nas mãos das pessoas. Então, a gente fazer um recorte lá para cá, de 2000 até agora, 25 anos depois, você utiliza o Google, mas muita gente não sabe o que está por detrás daquilo. Minha mãe não sabe, mas ela sabe usar. Com o ChatGPT, foi o mesmo movimento. Por quê? Existia uma questão de mercado
em que muitas empresas estavam estudando sobre isso e querendo trazer um produto que pudesse colocar nas mãos das pessoas e se tornar pioneiro em uma nova tecnologia. E aí saiu na frente a OpenAI, né, que é a detentora do ChatGPT, que colocou na mão das pessoas a usabilidade de ter algo muito complexo nas mãos das pessoas. E depois que surgiu a OpenAI, isso fez um movimento de mercado em que todo um outro mercado estabeleceu um novo comportamento. Então, isso é inovação, né? A gente fala muito sobre inovação no mercado, mas inovação é a partir do momento que você lança algo e você muda a percepção do mercado sobre aquilo que já existia. É muito difícil você fazer isso. Entende? E hoje com o celular, né? Ficou acesso para todo mundo, porque está aqui mesmo, né? Exato. Todo mundo tem um celular hoje, né? Exatamente. Então, quando nosso querido Steve Jobs lançou o iPhone, ele fez uma inovação. Ele mudou a forma como a gente tinha de um celular. E o que muita gente não sabe é que quando ele pensou em lançar o celular, na verdade, o produto cargo-chefe dele era o iPad. Só que tão inteligente como ele era, ele sabia que se ele fosse lançar o iPad na época, ele não conseguiria talvez ter uma adoção das pessoas. Então o que ele fez? Ele educou a audiência dele, lançando o celular, ele meio que fragmentou ali o iPad, colocando o iPad na palma da mão das pessoas, deixando aquilo de maneira pequena. E durante os 2, 3 anos, ele meio que ensinou ali a população a se movimentar com o primeiro dispositivo touch, né, que você podia clicar, e só depois ele lançou o iPad. Tanto que, quando ele lançou o iPad, a primeira reação das pessoas foi questionar que é um celular grande. E para ele isso foi o maior alvoroço e felicidade para ele, porque ele atingiu o objetivo dele, que era literalmente educar as pessoas para depois lançar ali um grande produto. Isso é ser visionário hoje dentro desse mercado. E aí, voltando para a questão de inteligência artificial, então o que a gente vê hoje no mercado são várias soluções geradas por inteligência artificial ali, por conta dessa empresa que surgiu. E a AI, ela não cria, ela gera algo para você que literalmente você pede para ela gerar. Então, significa que ela está criando porque ela acordou de manhã e ela quer gerar alguma coisa diferente. Né? Ela cria uma coisa diferente. Não, ela vai gerar aquilo que você pede para ela gerar. A mesma coisa, nossa queridíssima amiga aí, que gerou uma mini biografia sua, porque alguém pediu para ela gerar isso. E com base nos dados que ela tem, ela trouxe essa informação. Então, e ela trouxe até coisa que eu nem sabia, assim, que eu nem imaginava. Mas na que verdade, legal. A gente sabe, mas a gente não reconhece. Isso é importante. Nossa autoestima, né? Exato. Nossa autoconfiança. Exatamente. Às vezes a gente não acaba dando valor em quem nós somos. Já te falaram que você é extraordinária ou não? Não, primeira vez. Você é extraordinária. Muito Nossa, obrigada. Monique, assim, eu fico muito feliz de poder estar mais próximo de você, conhecer a tua história. Não conhecia toda a tua história. Fiquei ainda mais teu fã a partir de hoje, viu? Olha. Então, e eu quero te dar um presente. Como você já ganhou o livro Inspiração, eu quero te dar esse livro aqui, ó. O pessoal, Haja Luz, do nosso amigo João Alckmin. Muito obrigada. Você sabe que através da tecnologia, a história, ele conta, né, que eles lançaram uma startup, tiveram vários desafios, mas depois ele vendeu essa startup para a Stone por um valor assim muito alto. Então aqui tem uma história de vida muito legal e voltada também à tua história, que eu acho que vai fazer muito sentido. Eu gostaria de te presentear. Obrigada mesmo. Eu super agradeço porque eu leio muito. É? E uma coisa que a gente aprende na comunicação é que um bom comunicador não é aquele que fala bem, mas é aquele que tem repertório. Sim. E uma das coisas que aumentou muito o meu repertório, para você me chamar de extraordinária, foi o fato de ler muitos livros. E é engraçado falar sobre isso, porque tem coisa que não está na internet. E a gente vai descobrir aqui. E o fato da gente estar aqui hoje foi um livro que nos uniu. Né? Então, eu recebo com muito amor, com muito carinho. Com certeza eu vou ler e vou compartilhar as minhas percepções. Obrigada. E tem
uma frase, né, de um autor de livro. Ele fala o seguinte: inclusive, você acaba, a partir de hoje, você vai ser uma pessoa ainda melhor do que você era. Sabe por quê? Porque daqui 5 anos, se olhar para a Monique, perceba com quem ela anda e os livros com quem ela vai ler. E aí ela vai perceber que ela vai ficar ainda uma pessoa ainda muito melhor, por causa das companhias e por causa dos livros. Com certeza. Monique, deixa o seu recado, já agradecendo aí o teu aceite, né? Você não contou por que você veio, né? Contou? Não, eu também não contei, porque eu sou Monique Femme. Ah, então, vamos estender isso. Bis, sabe quando a banda termina de tocar e a plateia fica assim, mais um. Vai lá, mais um. Então, 2 perguntas que eu quero perguntar para você. Por que Monique Femme? Por que você aceitou o nosso convite? Bom, por que Monique Femme? Eu falei que eu me separei e tal, fui ali andando na área de tecnologia. E houve um momento que eu me casei ali pela 2ª vez, porque eu acredito no amor. Essa é a grande realidade. E uma coisa que eu sempre falo para o meu filho é que se eu não conseguir, não importa o tempo, a hora, eu vou continuar tentando até eu conseguir. Eu acho que isso que fez muita diferença na minha jornada. E eu passei por eu nunca falei isso, olha, exclusivo para vocês. Olha, mais uma vez, obrigado, viu? Pelo carinho, Imagina. Pela confiança. Com certeza. Mas saiba que tem milhares de pessoas te assistindo lá. Com certeza. Mas acho que uma das escolhas de falar isso com vocês, porque eu acredito que isso possa mudar a história de muitas pessoas. Eu, teoricamente, dentro da área de tecnologia, eu conheci uma pessoa que foi meu último relacionamento. A gente morou junto durante 7 anos. E eu, em um determinado momento, acabei descobrindo uma traição. Em um momento em que o meu pai tinha acabado de ter um AVC, metade do corpo do meu pai paralisou, e eu lembro que nessa época era um momento assim que eu estava muito bem, assim, de ascensão, olhando para minha carreira, eu estava olhando para minha vida pessoal. Era a época que eu estava fazendo uma mentoria com o Jorge Penilo, eu tinha alguns planos escritos ali para mim. Eu fui a primeira pessoa da minha família a viajar para fora. Eu fiz um intercâmbio fora no Canadá. Então, eu sempre fui a primeira nas coisas ruins, né? Mas eu também fui a primeira nas coisas boas também. Então, eu ressignifiquei isso na minha história. E uma questão também que eu acho que é super importante ressaltar, antes de eu falar sobre essa mudança do nome Monique Femme, é que a maioria das pessoas vai depositar em você uma crença que é delas. E a única forma que a gente tem de quebrar crenças é entregando resultados, é a gente fazendo diferente. E a gente ressignificando, muitas vezes, o lugar dessas pessoas na nossa vida. Isso mudou a minha vida durante a minha jornada. Então, cada pessoa tem seu devido lugar na minha vida, como eu possivelmente devo ter na vida delas. E aí, nessa época, eu acabei me separando. Eu literalmente saí desse relacionamento só com a roupa do corpo. Mas tem 2 valores comigo que são super importantes, que são, assim, indiscutíveis na minha vida, que é o respeito e a lealdade. Então, se você quebra isso comigo, jamais eu vou te tratar mal, mas acho que não tem volta, assim, é inegociável. E aí, a pessoa pelo qual eu me relacionei era uma pessoa muito bem influente, não só na área de tecnologia, mas questão financeira. Então, literalmente, eu saí só com a roupa do corpo. Na época, eu trabalhava em uma empresa, eu não ganhava tão bem assim. E meu pai, ali com o AVC, que ele tinha acabado de ter, o pouco do dinheiro que eu tinha acabado de fazer uma reforma no apartamento dessa pessoa. E o outro restante que tinha me sobrado, eu estava utilizando para pagar o tratamento do meu pai. E quando eu me separei, eu tomei a decisão naquele momento, de mais uma vez na minha vida, de mudar a minha história. E então, literalmente, eu perdi tudo. Eu perdi a minha base, que era familiar, aquilo que eu acreditava. Eu me perdi financeiramente, porque eu não tinha condições. Por ele ser uma pessoa muito bem influente, dentro da área de tecnologia, a gente tinha ali a questão de um evento super importante que acontecia dentro do mercado. Eu automaticamente fui excluída desse evento e muitas portas se fecharam para mim por conta disso.
Mas tem uma coisa que eu acredito muito, é que tudo que a gente faz na vida tem um retorno. Se você faz o bem, retorna o bem. Se você faz o mal, vai retornar o mal na sua vida. Então, toda vez que tinha movimentos, principalmente dessa pessoa, para me atingir de alguma forma, eu tratava com aquilo que eu mais tenho de valor, com respeito e lealdade. Então, dentro desse relacionamento, eu fui leal até o último dia e até a última comunicação, mesmo já estando separada, assim. Aprendi muito nesse relacionamento. Eu acredito que a gente, como pessoa, também a gente repete ciclos na nossa vida. Então, eu falo, para algumas pessoas falam que é uma tragédia, eu falo que foi o maior presente que Deus me deu na minha vida, foi ter vivido essa situação, porque hoje eu sou uma outra pessoa, né? Olhando para isso. E aí, como que surgiu o Monique Femme? Eu não tinha nada, literalmente nada mais, assim, eu tava meio que assim, acordando um dia de cada vez. E aí eu fui dando os movimentos, eu consegui primeiro alugar um lugar para eu poder morar. Então, como eu saí só com a roupa do corpo, eu liguei para uma amiga minha de infância, que é a mesma amiga que me arranjou um emprego. Olha que amiga, hein? Ela literalmente é minha, assim, sei lá, o destino nos uniu de uma certa forma, assim, que é indescritível, assim, de poder falar, assim, em palavras. E eu contei para ela de bate pronto, eu falei, preciso só de 2 dias para poder saber o que eu vou fazer. Eu fui para casa dela, fiquei 2 dias na casa dela. Depois liguei para o meu irmão mais velho, que é o Fábio, que é a minha maior inspiração, assim, no quesito de família, de homem, de tudo, assim, de valores. E aí eu prometi pro meu irmão, me dá 15 dias só para eu arranjar um lugar para poder ficar, tal. E quando você é mãe, esse peso fica muito maior. Porque uma das coisas que eu aprendi, quando eu separei do pai do meu filho lá atrás, a gente fez meio que como se fosse um prometido e um combinado que a gente cumpre até hoje. A gente não deu certo como casal, mas a gente ia dar certo como pai e como mãe. Então, a gente sempre tem, muito bem enraizado, a gente tem um bom relacionamento quanto a isso. E aí, a gente tem quando a gente... tem até uma frase, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Uhum. Então, a minha primeira culpa que eu tinha comigo, porque eu estudava, trabalhava, e um monte de gente falando assim, você não vai conseguir, como que uma mãe deixa uma criança e vai, né, teoricamente estudar e tal. Eu tinha uma culpa de pensar, será que meu filho não vai me reconhecer como mãe? Porque eu saía, ele estava dormindo. Eu chegava, ele estava dormindo. E as coisas foram acontecendo e eu entendi que pequenos combinados que eu fazia com ele e cumprir esses combinados mudaram ali essa relação e isso funciona até hoje. E aí, nesse momento em que eu não tinha casa, eu não tinha mais uma família, que eu achava que tinha, né? Não tinha mais uma família ali, homem e mulher, eu não estava bem financeiramente. Eu falei assim, agora, para onde eu vou? E eu sempre acreditei e falei, se Deus me colocou aqui, é sinal que literalmente existe um caminho a ser seguido e eu vou ser fiel àquilo que ele me colocou. E aí, nesse exato momento, meses antes, olha como são as coisas, eu tinha desenhado um projeto que se chamava UV Femme, que era dar voz e visibilidade a pessoas que transformam o mundo. Porque ao longo da minha jornada, por eu ser muito grata à minha jornada e às pessoas que passavam pela minha vida, eu sempre dava visibilidade a essas pessoas. E eu falei assim, eu acho que eu posso fazer isso diferente. Eu posso fazer um projeto onde eu abro esses espaços e eu trago essas pessoas para que outras pessoas conheçam essas pessoas. Bem um pouco do que você já faz hoje. Essa é a grande realidade. E eu lembro que na época, pelo relacionamento que eu vivia, e eu não tinha consciência disso, eu trouxe essa possibilidade para essa pessoa que eu estava. Então, por conta disso, eu engavetei esse projeto. Depois da separação foi muito ruim, porque algumas perseguições eu passei e as pessoas não sabem disso. Eu hoje estou dentro da área de tecnologia, mas durante muito tempo, quando aconteceu tudo isso, muitas portas se fecharam. E aí eu tive que ir indo um passo de cada vez e reconstruindo essa minha história. E o que eu percebi é que eu virei meio que na época meio que uma sombra dessa pessoa, né? E aí eu acho que o momento que eu fui dando um respirar e fui caminhando e as pessoas foram me conhecendo, as coisas foram acontecendo naturalmente.
E aí, como eu tinha esse projeto, eu falei assim, eu não tenho nada a perder, já perdi tudo. Eu vou dar um passo, vou tentar fazer. E aí, tinha uma pessoa que trabalhou comigo na época do mercado, que não via há muitos anos, que é o João. Ele tem uma produtora que ele mesmo fez na periferia do Capão Redondo. E eu contei para ele essa história. Ele falou assim, eu vou te ajudar. Só que eu falei assim, beleza, eu tenho noção de quanto custa isso daí. Faz um carnê Casas Bahia e eu só quero botar esse projeto para acontecer. E beleza, a intenção é botar o projeto e ter uma forma de poder sobreviver, porque 80% do meu salário era para pagar o meu aluguel. Essa era a grande realidade. E eu fui tentando, fazendo ali as coisas acontecer. E aí tinha um problema, porque o projeto se chamava UV-FEM. E o FEM vem da energia feminina que está em todos os lugares, seja você homem, seja você mulher. Então, o primeiro problema que, olha o marketing, né, eu tinha é ter que justificar que o projeto não era um projeto só para mulheres, era um projeto para qualquer pessoa que se identificasse com o projeto. Ele tinha uma camada de transformação, tal, algumas questões simbólicas e tudo mais. E aí eu falei assim, já sei, eu vou lançar esse projeto e no dia do lançamento desse projeto eu vou mudar o meu nome, entre aspas, né? Eu vou assumir o FEM, para que as pessoas comecem a associar a Monique Femme e o Femme com a Monique, e não com essa questão se é um projeto para mulher ou se é um projeto para homem. E foi. Só que eu não sabia que ia dar certo. Deu, né? E deu, porque as pessoas me conheciam muito no mercado como Monique Oliveira. Oliveira é o nome da minha mãe. E eu também tinha uma coisa, assim, porque eu honro muito os meus pais, de, poxa, se amanhã eu fizer muito sucesso, eu queria trazer o nome do meu pai e da minha mãe, não só da minha mãe e nem só do meu pai. E aí eu falei assim, fechou, tá certinho, vou botar Monique Femme, que aí o Femme não vai ter briga de ninguém. E aí vamos ver o que vai dar. Tanto que depois eu até registrei a marca Monique Femme, é uma marca, tenho muitos projetos escritos que estão para acontecer, eu não posso falar. E aí foi por conta disso que hoje eu tenho o Monique Femme. E aí deu tão certo, porque Monique é o nome francês. Uhum. E Femme também é francês. Então, para quem lê, acha que ou eu sou francesa, eu fui até num evento no Web Summit, quando eu fiz essa troca, as pessoas achavam que eu era francesa, um monte de gringo vinha conversar comigo. Porque também achava... com essa elegância e com essa beleza. Exatamente. Eu acho que eu tenho algum pezinho lá e eu sempre gostei muito dessa questão França, falar francês e tal. E aí deu super certo. Eu falei assim, eu vou fazer isso. E foi assim que surgiu o nome Monique Femme. E quando eu fiz essa mudança também, foi numa fase de vida que eu entendi que eu precisava de um outro caminho, de uma outra jornada. Então foi o Femme, na verdade, o nome Monique Femme, foi uma forma ali também de ter um novo renascimento, de reconstruir novamente a minha história. E foi o que eu fiz de uns tempos para cá. E é muito engraçado porque as pessoas perguntam assim às vezes para mim, tipo, como que você fez? Como que você conseguiu, né? E cada degrau que eu ia subindo, existiam coisas, situações que faziam com que eu fosse para um degrau anterior. Mas eu acredito que se Deus me colocou aqui, para algum propósito a gente tem com certeza na vida, né? E eu costumo dizer, eu e alguns amigos, a gente já criou esse conceito na nossa vida. Que Deus não une pessoas, une propósitos. Exatamente. Então eu tenho certeza que aqui não são duas pessoas unidas. São dois propósitos num só. Eu acredito. Né? E junto com outras pessoas. E você sabe, Monique, eu amo pessoas. Eu amo pessoas que têm história e com princípios e valores. Inclusive, para isso, eu já falei algumas vezes aqui, criei uma tríade de relacionamentos. Pessoas, interesse e valores. Eu nem vou entrar em detalhe, mas depois eu posso explicar. Quando você tem os interesses maiores que os valores, esses relacionamentos acabam. Exato. Mas quando você tem os valores arraigados na sua vida, e eu percebi muito isso, você é muito valor. E aí eu quero até dizer por que não deu certo. Olha. Eu digo o seguinte, que quando você perde o respeito e a confiança por uma pessoa,
é que nem um vaso de porcelana. Um vaso de porcelana, Exatamente. ele é muito rico, ele é muito nobre, né? Mas quando ele quebra e você tenta colar, por mais que você tenta colar, ele perdeu aquele valor. Exato. Então é assim, eu também compactuo com os mesmos valores que você. A confiança para mim é a base de todo relacionamento. Transparência, respeito, gratidão. Mas a confiança, quando ela é quebrada, o respeito às vezes você pode até desrespeitar no momento. Exato. Você pede perdão tal, e segue a tua vida. Mas a confiança, quando ela é quebrada, dificilmente ela vai ser resgatada. Exato. Né? E ali se quebra um princípio, se quebra valores, e se quebra um ciclo. Então, geralmente, esse ciclo ele é fechado. E que legal na tua vida você conseguiu abrir os ciclos e fechar os ciclos. Exatamente. Né? Isso foi muito importante para mim. Porque uma coisa que... quando a gente faz terapia, a gente aprende sobre isso, né? Mas às vezes não é consciente para muitas pessoas, né? A primeira forma de você mudar de vida não é só simplesmente mudar de lugar, mudar de pessoas. Isso ajuda muito no processo, mas você precisa reconhecer o que está acontecendo. Porque só a partir do momento que você reconhece que você consegue tomar uma primeira decisão. E a decisão vai te levar para uma ação. Essa é a grande realidade. E aí, quando eu reconheci que tinha alguma coisa de errado e que, às vezes, não falar nada também é uma escolha, e tá tudo bem a partir do momento que você tenha consciência disso, porque, às vezes, o que acontece? A gente vive em relacionamentos e a gente, ainda mais mulher, né? A gente tem nossa intuição, né? Ninguém acaba um relacionamento da noite pro dia, né? São coisas que vão acontecendo ali até o momento que você vai ter que tomar uma decisão se você vai fazer isso agora ou se você vai fazer isso depois. E ok, mas a decisão é única, é individual. A grande questão é que, às vezes, vão ter momentos que a vida nos exige decisões, só que, às vezes, pela nossa imaturidade, a gente não está preparado para tomar uma. E isso também tem que ser respeitado, porque cada pessoa tem um processo. Talvez a maneira como eu olho a vida e a mudança seja algo, para mim, que me motiva. Para outras, talvez não. Então, tem pessoas que são movidas a propósito. Tem pessoas que são movidas a resultado. Não existe um certo e um errado, né? A questão é que, se você sabe que você é uma pessoa movida a propósito, o que você vai ter que fazer ao longo da sua vida é saber que, em alguns momentos, você vai ter que tomar decisões que te levam para um nível de prosperidade ou para um nível ali, literalmente, olhando para onde você quer chegar. Porque senão você fica numa linha do potencial que te divide do seu momento atual para o seu próximo nível que você quer alcançar. Senão parece que a gente está rodando em círculos, sabe? Estamos fazendo muita coisa acontecendo, mas você não sai dali, sabe? Não prospera, você não sai dali. Tipo, qual que é o próximo passo? Parece que a gente fica rodando em círculos. E pessoas que são movidas a resultados são pessoas que têm muita ação. Só que às vezes tem muito resultado, esse resultado é muito bom, mas sabe aquela pessoa que é um pico? Tá muito bem, tá muito mal. Tá muito bem, tá muito mal. Então, esse fato de você entender se você é uma pessoa movida por propósito ou por resultado, você vai ter que achar um equilíbrio. E resultado e propósito andam juntos. Sim. Então, é uma questão de você ajustar isso ao longo do caminho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa 100% movida a propósito. 100% da minha vida. Só que eu entendi que em determinadas escolhas, em determinados momentos, às vezes eu tenho que buscar por certos resultados. Porque senão eu não ultrapasso essa linha do potencial, que vai me levar para um próximo nível. E tem um outro ponto, né? A decisão vai te levar para alguns desertos. Cabe você saber se é o momento que você quer passar por aquele deserto. Então, tudo na vida é pautado por uma decisão. E essa decisão depende de você. Por isso que as pessoas... É tão difícil você mudar crenças e valores em outras pessoas. Monique Femme, estamos chegando ao fim, mas foi maravilhoso conhecer a tua história completa, mais do que eu até imaginava, né? Maravilhoso foi estar aqui com você. Já que você falou para aquela câmera, dá o seu último recado aí para quem te assistiu. Meu último recado? Então, vamos lá.
O meu recado para você que está me assistindo é que tudo passa. Não importa o momento que você está, não importa a dificuldade que você vai passar, leve isso como uma forma de estímulo para você chegar a um lugar onde talvez outras pessoas não chegaram. A maioria das pessoas não vai acreditar em você e está tudo bem. Mas a partir do momento que você toma uma decisão para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração, para o seu despertar, para o seu acordar, as coisas tendem a acontecer de uma maneira única. E as oportunidades que você está esperando, na verdade, é você que cria. Esse é o meu recado. Beijo, beijo, beijo. Maravilhosa, maravilhoso. Maravilhosa é você. Obrigada, viu? Obrigada. E para você que tá aí, ó, compartilhe. Foi demais essa entrevista. Eu, particularmente, não esperava, viu? Que a eu gente falo muito, tem que dar uma cortada. Mas sabe o que eu imaginava? Entendeu? Até isso aqui vai ficar nos bastidores, tá porque o nosso programa já acabou. Eu imaginava que a gente ia falar um pouco mais de tecnologia e tal. E assim, falamos de propósito de vida, de transformação, né? Pessoal, olha, ó, beijo. Até o próximo episódio, tá bom? Um abraço. Depois a gente pode falar só de tecnologia.